Então vamos à nossa aula de matemática de hoje, né? Voltando agora do nosso período de férias. Vamos iniciar novamente as nossas aulas. Então, nosso assunto de hoje vai ser multiplicação com números racionais. Aí no livro de vocês, eu vou estar na página 106, viu? Como aqui já está falando, né? Como o título do assunto já fala, a gente vai trabalhar com multiplicação de números racionais. Então, a questão da velha tabuada de multiplicação, né? A gente tem que dar uma relembrada nela aí, pegar a tabuada, tirar a poeira, estudar um pouco, né? É necessário. Aí, no nosso assunto agora, em relação à multiplicação, né? Como a nossa multiplicação vai envolver números racionais, então a gente vai ter lá números que vão estar em forma de fração, né? Viu? Números decimais, viu? Ou seja, essa multiplicação vai ser feita com números dessa forma, né? Ou seja, um número natural por um decimal por uma fração, um natural por uma fração também ou por outro decimal e assim sucessivamente, né? Ou seja, essa nossa multiplicação vão ser feita com todos os números que pertencem ao conjunto dos números racionais, né? Então aqui a gente já tem aqui um primeiro exemplo, né? Então, dando uma olhada logo aqui no início do assunto, né? Então vamos retomar e ampliar o estudo da multiplicação de números racionais na forma decimal. Em uma multiplicação com números racionais na forma decimal, convém lembrar que multiplicamos números como se fossem números naturais, né? Ou seja, como se fosse uma multiplicação normalzinha que você está acostumado a armar e resolver. Colocamos a vírgula no resultado de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma dos números de casas decimais que vai ter lá nos dois fatores, né? E observando os sinais, se os dois fatores têm o mesmo sinal, aquela questão, né? Dois sinais iguais, viu? A gente soma e repete o mesmo sinal. Dois sinais diferentes, né? Subtrai e repete o sinal do número maior. No caso da multiplicação, né? Multiplicação e divisão, lembra que no nosso caso aqui agora é multiplicação, né? Como é o caso da multiplicação, que o que eu falei foi a regrazinha de soma e subtração, mas o nosso exemplo aqui realmente o nosso assunto agora realmente é multiplicação, a questão dos sinais iguais é aquela, né? Dois sinais iguais é sempre mais, né? O sinal do resultado. Quando eu multiplico dois números com sinais iguais, o resultado vai ser sempre mais. Quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser sempre menos, né? Então, a regra da multiplicação é aquela que você já conhece, né? Ó, se eu estou multiplicando dois números com sinais iguais, ou seja, eu estou fazendo menos 2 vezes menos 3, né? O resultado vai ser mais 6, né? Que é aquela regra, né? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Então, quando eu multiplico dois números com sinais iguais, o sinal do meu resultado vai ser mais. Quando eu multiplico dois números que tenham sinais diferentes, viu? Ou um menos e um mais, ou um mais e um menos, né? Quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, o resultado vai dar sempre menos, né? Então é só para lembrar, né? Comecei falando claro, né? Que lembrei um pouco logo da soma e da subtração, né? Mas nossa situação de jogo de sinais vai ser essa, né? Quando eu multiplico dois números com sinais iguais, o resultado vai ser mais. Quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, o sinal do resultado vai ser menos, certo? Então aqui, ó, tá feito o exemplo da multiplicação, né? Ó, ou seja, foi feito duas vezes o 0,003, né? Está multiplicado aqui, já deu o resultado, né, de 0,006. Lembra, aqui é a questão do jogo de sinais. Ó, o 2 é positivo e o 0,3 é negativo. Então, sinais diferentes, resultado negativo, né? Aí aqui tem a continha armada, ó, de forma normal, que disse lá em cima, naqueles pontos nos tópicos, né, que a gente pode resolver como se fosse uma multiplicação entre dois números naturais. Ou seja, aqui está a conta armada, ó, o 0,003 aqui em cima, vezes o 2 ali, né? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0, certo? Aí a questão da vírgula não é só descer a vírgula aqui, é contar, ó, quantas casas decimais tem aqui depois da vírgula. Tem 3, então isso quer dizer que aqui no meu resultado também vai ficar 3 casas decimais, né? E aí, por mais que eu faça essa multiplicação, eu tenho que lembrar de conferir os sinais, ó, ou seja,
Lá no meu problema, né, esse 2 aqui é positivo e esse 0,3 é negativo. Então, como aqui é um menos e um mais, o meu resultado aqui vai ficar menos 0,006, né? Eu tenho que atentar para olhar a relação dos sinais, viu? A questão de contar as casas decimais aparece bem aqui nesse segundo exemplo, ó. Então, agora você tem a multiplicação entre dois números decimais, ó. É o menos 1,8 vezes o mais 0,74. Então, a mesma situação, ó, sinais diferentes, o resultado vai ficar negativo, né? Ou seja, menos 1,332, né? Então, lá, como foi falado, a gente pode armar, né, como se estivesse multiplicando dois números naturais, viu? Na hora de armar esses números, eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, eu não preciso fazer isso, viu? Vai ser só uma multiplicação normal, né? Ou seja, posso armar de qualquer forma aqui, viu? A questão da vírgula embaixo de vírgula é para somar ou subtrair. Para multiplicar, eu não preciso ter essa preocupação. Então, aqui, ó, nós vamos multiplicar primeiro o 8 por todos os números aqui, né? O 8 vai multiplicar o 4, depois o 7, depois o 0. Aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com 1. Uma vez 4, uma vez 7, uma vez 0. Então, aqui, ó, 4 vezes 8 são 32. Como são 32, o que acontece? Fica o 2 e vai o 3 aqui para cima, ó, né? 4 vezes 8, 32. Fica o 2 e vai o 3. Viu? Aí aqui o 7 vezes 8 são 56. Viu? 7 vezes 8 são 56. Então, se 7 vezes 8 são 56 mais 3 aqui em cima dá 59. Então, fica o 9 e vai o 5. Viu? Fica o 9 e vai o 5, né? Porque deu 56 mais 3, 59. Então, fica o 9 e vai o 5. Aí, 8 vezes 0 vai continuar 0, né? Então, baixa o 5. Pronto. Aí, agora nós vamos multiplicar o 1. 1 vezes 4 é o mesmo 4. 1 vezes 7 é o mesmo 7. 1 vezes 0 é o mesmo 0. Aqui não foi colocado porque o 0 não tem valor, mas poderia ser colocado aqui sem problema. 1 vezes 0, 0, viu? Aí agora vai somar, ó. 2, né? Ou seja, o resultado aqui, as duas parcelas que apareceram aqui do resultado da multiplicação, eu somo, né? 2, 9 mais 4 são 13, fica o 3 e vai 1 para cá para cima, ó, né? Aí depois 1 mais 5, 6, 6 mais 7, 13 de novo, aí vai 1 aqui para cima, aí 1 mais 0 é o mesmo 1, viu? Aí você observa que aqui agora tem 3 números depois da vírgula, ó. Tem 3 casas decimais aqui depois da vírgula. Por que tem 3 casas decimais? É porque na hora de fechar o resultado, a gente vai contar todos os números que tem depois da vírgula, aqui onde eu realizei a minha multiplicação, ó. Então, o que acontece? Aqui eu tenho 2 números depois da vírgula, ou seja, eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula, e aqui eu tenho mais uma casa decimal depois da vírgula. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, né? Então, a gente tem na realidade aqui, ó, 3 números que ficam depois da vírgula, né? O 7, o 4 e o 8 aqui embaixo. Então, se aqui na minha multiplicação eu tenho 3 números depois da vírgula, no meu resultado também tem que ficar aqui, ó, os mesmos 3 números depois da vírgula, ou seja, as mesmas 3 casas decimais, viu? Aí lembra que eu tenho que atentar de olhar para o sinal, ou seja, ó, no meu problema um número é positivo e o outro é negativo. Eu já sei, sinais diferentes, o resultado aqui vai ser negativo, né? Então, menos 1,332, ou seja, 1,332, viu? Aí vamos lá, continuar, né? Vamos para a próxima página. Então, aí na página 107, continuando, né? A gente vai continuar a mesma multiplicação dos números racionais, como eu falei, né? Eles vão estar em forma de número decimal ou em forma de fração. Então, aqueles dois primeiros exemplos foram feitos com números decimais. Os outros exemplos agora vão estar em números que vão estar em forma de fração aqui, né? Então, vamos lá. Então, esse vai lá para a próxima página, 107, né? Então, continuando. Então, aqui, ó. Considere agora as situações a seguir. Então, vamos ver aqui o que acontece nessas situações, né? Gabriela tem uma fita de 2,5 metros de comprimento para um trabalho escolar. Ela precisará de
3 fitas iguais a essa, quantos metros de fita ela vai usar nesse trabalho? Aí aqui já tem uma dica, né? Para resolver esse problema, podemos fazer, né? Porque como ela vai precisar de 3 fitas iguais, daquele mesmo tamanho ali, ó, de 2/5 de metro de comprimento aqui, ó. Então, o que ela vai fazer? Ela vai precisar de 3 fitas desse tamanho. Então, ela vai multiplicar, né? O 3 vezes o 2/5, ó. Então, aqui, é aquela situação, ó. Como o 3, viu, é o número natural, ou seja, a gente considera sempre esse número natural como se ele fosse assim, ó. Viu? Então, na realidade, você vai fazer, ó, 3 vezes 2 e aqui embaixo 1 vezes 5, né? Aqui 1 vezes 5 aqui é o próprio 5, né? Então, multiplicando, ó, 3 vezes 2 aqui em cima é o 6 e 1 vezes 5 é o próprio 5. Então, o que ela vai precisar de fita, né? Corresponde em forma de fração a 6/5, viu? São 3 pedaços de fita desse mesmo tamanho. Só que esse resultado ele pode ser expresso de duas formas, viu? De duas formas aqui na hora de resolver, né? Porque o que vai acontecer, ó? Uma fita, né, no caso da fita lá dividida em 3 partes, ó, aconteceu isso aqui, ó. É pelo tamanho da fita, né? Aqui, ó, fechou uma parte de... Lembra lá, como são 6/5, viu? Eu vou ter 3 2/5, ó. Viu? Eu vou ter 3 2/5. Então, ó, eu pegando uma fita e dividindo ela em 5 partes iguais, tá vendo? Ó, peguei uma fita e dividi em 5 partes iguais. Aí, dividindo aquele 6 lá em 3 partes, ó, os 6 que está ali em cima, os 6 2/5. Então, o que aconteceu, ó? Essa fita dividida em 5 partes iguais, ela vai dar igual a 2 partes de 2/5, né? Que 2 mais 2 vai dar 4. E vai sobrar ali, ó, uma parte de 1/5. Tá vendo? E sobrou uma parte de 1/5. Então, fazendo isso, ó, 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5. Então, ali só daria 5/5. Então, ainda não está dando a medida. Então, o que aconteceu? Ela vai precisar de uma fita toda e da próxima fita ela vai precisar de mais 1/5, ó, né? Que quando ela somar mais 1/5 aqui, ó, ou seja, 1 mais 5, né? Vai dar os 6. E embaixo o denominador 5, né? Então, ela vai precisar de uma fita toda e de 1/5 da próxima fita, né? Pelo tamanho das medidas da fita que está colocada aqui. Então, o que acontece? O resultado pode ser apresentado dessas duas maneiras, ó. Ou ela vai usar 6/5 de metro, ou ela vai usar 1 metro e 1/5 da próxima fita, né? Como é que aparece esse 1 metro e 1/5 da próxima fita? É fazendo essa divisão do numerador pelo denominador, ou seja, fazendo a divisão de 6 por 5, viu? Onde 6 por 5 vai dar 1, 1 vezes 5 é 5, para 6 resta 1, não é isso? Aí como é que fica a armação daquele 1/5 que tem ali? É assim, ó, o resultado aqui, ó, da minha multiplicação, eu coloco aqui na frente, viu? Na minha fração, o divisor aqui, ó, né, que é o denominador da fração, ele vem para o mesmo lugar. Ele vai continuar aqui no mesmo lugar, viu? Então, a fração aqui, ou seja, aquele que eu dividi 6 para a quinta, vem para cá. E o que vai acontecer aqui na parte de cima? Aquele 6 que eu dividi, ó, ele se acabou, porque quando eu dividi, restou 1. Aí, aquele 1 que restou vem aqui para cima, ó. Então, aqui, ó, esse 1 que está aqui na frente é o resultado da divisão, viu? O denominador vai ser sempre o divisor aqui, ó. O número que você botar no divisor, ele vai vir para cá, que no caso vai ser sempre o mesmo denominador da fração, viu? E depois que eu divido, aquela parte de cima da fração aqui, ela se acaba, eu substituo ela pelo resto, ó, viu? Então, ele vai precisar o quê? De uma fita completa e 1/5 da próxima fita, viu? Certo? Então, é assim que
que no caso eu posso apresentar os resultados, né? Ou seja, ele vai precisar de 6/5 de uma fita, que aqui a gente sabe que. Aí assim, mas por que eu sei que aqui é mais de uma fita? Ó, porque para ser uma fita só seria 5/5, viu? Que 5/5 daria igual a 1, né? Ou seja, 5 dividido para 5 daria 1, viu? Como passou 6 é maior, então eu já sei que vai precisar de mais de uma fita dessa e um pedaço de uma próxima fita, viu? Então ele pode ser apresentado dessa forma, né? Ou seja, aqui é o que a gente chama de forma mista da fração, né? Essa transformação aqui. E para mim voltar, viu, ela para aquele mesmo valor aqui de 6/5, como está colocado aqui, como é que eu faria? Viu? Eu repito o denominador, porque o denominador de uma fração ele nunca se acaba, ele vai continuar aqui, né? E vou fazer assim, ó, 5 vezes 1, 5. Aí 5 mais 1 aqui em cima, aí volta para o 6, viu? Voltaria para o mesmo 6/5, que seria o caso do número antes da gente dividir, né? Esse número por esse eu multiplico e depois somo com aquele número que está lá em cima, que é o numerador da fração, viu? Então vamos lá, continuar. Vamos aí para a próxima página, vamos para a página 108, né? Na página 108 tem um outro exemplo, né? Em uma empresa, 1/3 dos funcionários correspondem a mulheres. Entre as mulheres, 1/2 delas é casada. A quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários dessa empresa? Esse problema pode ser apresentado assim, né? Quanto dá, né, 1/2 de 1/3, né? Porque a quantidade... Aí, aqui é sempre assim, ó. A fração principal é essa, viu? E dessa fração principal eu vou estar tirando 1/2. Aí aquele número que eu estou tirando, ele sempre vai vir primeiro. Vou tirar 1/2 de 1/3 para saber quanto é que representa, né, a parte das mulheres casadas desse 1/3 de mulheres que trabalham nessa empresa, viu? Então vai ser sempre, ou seja, esse número aqui, esse 1/2, vai vir antes de 1/3 por causa disso, né? Eu estou tirando esse 1/2 daquele 1/3, viu? Então, esse problema pode ser representado assim, né? Quanto dá 1/2 de 1/3. Aí, aqui na hora de resolver, né? Uma fração de outra fração, o que que acontece? Esse dia aqui, ó, ele sempre vai virar uma multiplicação, como você pode ver aqui, ó, né? Você pode ver que bem que tem um pontinho aí na página do livro de vocês, né? Ou seja, uma multiplicação entre duas frações, viu? Então, aquele dia que eu coloco ali no meio, ele sempre vai virar uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esse problema, ó. Eu vou ter 1/2 vezes 1/3, viu? Aí a multiplicação é normal, eu multiplico o numerador pelo numerador, ou seja, 1 vezes 1, como está colocado aqui, ó, e o 2 vezes 3, ou seja, está aqui, né, o 2 vezes 3. Então, 1 vezes 1 vai dar 1 e 2 vezes 3 vai dar 6, né? Então, o número de mulheres casadas que representam 1/6 de funcionários dessa empresa, observe que nesse caso, né, o resultado 1/6 é menor que qualquer um dos fatores, um dos outros dois fatores aqui, né? Aí você diz assim, mas por que? Esse aqui deu 1/6, como é que 1/6 é maior do que aquele número, é menor do que 1/2 e menor do que 1/3, né? Porque na fração é assim, ó. Quando os numeradores são iguais, viu? A menor fração é a que tem o maior denominador. Então, dessas três frações, a maior é essa, ó, 1/2, viu? Então, esse 1/6 que a gente encontrou é menor, viu? Então, aqui, de 1/3 das mulheres que trabalham na empresa, viu? Né, 1/2 delas são casadas, né? Então, a fração que representa 1/2 dessas mulheres casadas vai ser justamente esse 1/6 aqui, ó, viu? Vai representar a fração só das mulheres casadas, viu? Da empresa, né? Então, só as mulheres, a parte que representa as mulheres casadas representa 1/6. Aí é aquela situação, para você ver como são maior, como esse número aqui é menor. Se eu pegar 1 e dividir para 2, né, dá meio, viu? Vai dar meio. Se eu pegar aqui 1, né, e for dividir para 3, né, ele vai dar o quê? 0,33333, né, infinitamente aí, né? Então vai dar tipo uma dízima periódica, né? 0,33, basta dividir, viu? 1 para 3.
Então, você já está vendo ó, que 0,3 é menor do que o 0,5, ou seja, essa fração aqui já é menor do que a outra, né? E se você for pegar o resultado de 1 para 6, ó, aí é que fica menor, viu? Então, aqui eu vou colocar o 0, né? E o 0, para poder dividir, porque 1 não dá para 6, né? Então, 10 dividido para 6 vai dar 1, ó. Você está vendo aqui, ó, então aqui já, só pegando o primeiro número, né? Pegando só aqui o primeiro número de cada um para a gente ver a questão do decimal, ó. Um meio corresponde a 2/5. Um terço corresponde a 0,3. E um sexto aqui, ó, vai corresponder a 0,1. Viu? Então você está vendo que o número vai se tornando menor, viu? Então quanto maior o denominador, quando os numeradores são iguais, menor é esse número, né? Então em questão de decimais, né? A parte, um meio aqui, né, corresponde a 0,5 das funcionárias, um terço, viu, corresponde a 0,3, e no caso das casadas vai corresponder simplesmente a um décimo, viu, dessas mulheres casadas, né? Claro que aqui ainda dá para continuar dividindo, que eu não coloquei aqui o restante, né? Eu peguei só o primeiro número ali para a gente ter uma noção, né? Viu? Então vamos lá. Para multiplicar os números racionais na forma de fração, multiplicam-se os numeradores entre si e multiplicam os denominadores entre si. Aquilo que eu falei, né? Numerador com numerador, denominador com denominador para encontrar a próxima fração ali na frente, né? Aí agora vem um problema. Determine o valor da expressão. Essa expressão eu tenho aqui, ó, menos 3 sétimos vezes mais 2 décimos, né? 2,1 menos, aí eu tenho aqui, mais 5 nonos vezes os 2 terços. Então, aqui na hora de calcular, foi feito isso aqui, ó. Tá vendo que o 21, tá aqui, ó, menos 3 sobre 7. Aqui o 2,1 virou 21 décimo, porque é aquela representação decimal. Todos eles são fração, eu só tenho um decimal. Então, o que que eu faço? Para igualar todos eles, eu transformo esse 2 décimos em fração, viu? Como é que eu transformo esses 2 décimos em fração? A parte, tirando a vírgula, né? A parte inteira que vai ficar aqui vai ser o 21. Né? O número que eu vou formar tirando a vírgula vai ser o 21. Aí o que que acontece? Essa vírgula aqui me diz que depois da primeira casa, depois da casa decimal aqui, ó, eu só tenho um número, né? Eu só tenho uma casa decimal aqui. Então, essa casa decimal corresponde a um zero, viu? Então, se corresponde a um zero, aqui embaixo vai ser 10, ó, viu? Aí eu vou ter 21 décimos, né? Nesse cálculo aqui, viu? Aí, nesse caso, aquele mais 2,1 vai ficar mais 21 sobre 10, viu? Então, agora todos estão em forma de fração. E aí eu posso resolver agora a minha expressão, né? E aqui para simplificar, para ficar mais fácil, que eu posso, claro, eu posso resolver da forma como está aqui, mas como vocês podem acompanhar na página 108, eu também posso simplificar, ó. O 21 e o 7, ou seja, ó, 7 dá para dividir por 7 e 21 também dá para dividir por 7, viu? Bem aqui, ó, o 3 dá para dividir por 3 e esse 9 aqui também dá para dividir por 3. Então, ó, entre as duas multiplicações, ó, que aqui é uma multiplicação separada dessa outra aqui, ó. Então, entre as duas multiplicações, eu posso simplificar os números quando derem para simplificar, que foi o que foi feito aqui, né? Depois de eu fazer essa simplificação, eu posso continuar resolvendo. Só que eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais, né? Ou seja, sinais diferentes vai dar menos, né? Menos com mais dá menos. Aí aqui, em vez de fazer 3 vezes 21, eu vou fazer, ó, 3 vezes 7. Então, 3 vezes 7, 21. Viu? Oh, perdão, né? Negócio de 3 vezes 7, fugindo aqui a realidade, né? Não é 3 vezes 7. O 7 ali foi o número que eu simplifiquei, que eu coloquei, viu? Me desculpem, né? Então, a minha simplificação aqui foi por 7. Então, ó, 21 por 7, viu? Ó, 21 simplificado por 7 vai dar 3. 21 por 7 vai dar 3. E 7 por 7 aqui, ó, vai dar 1, né? Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 3, 9, né? E aqui ficou 1, né? Que 7 por 7 dá 1. 1 vezes 10, 10. Aí sim, viu? Desculpem lá, o erro, né? O meu erro aí, né?
Então aqui menos, né? Esse menos aqui eu vou repetir ele, ó, que é o menos que está aqui fora, viu? E aqui vão ficar dois sinais juntos, ó, porque quando eu fizer mais com menos, vai aparecer um outro menos aqui, ó, e esse outro menos eu vou colocar aqui dentro do parênteses, ó, viu? Menos, né? Que é daqui da multiplicação, ó, mais com menos dá menos, viu? Aí aqui é a mesma coisa, ó. Eu fiz 3 dividido por 3, que 3 dividido por 3 vai dar 1, né? E aqui, ó, 9 dividido por 3, que vai dar 3, viu? Aí, então, agora, como eu simplifiquei 3 por 3, que ficou 1, então eu vou fazer agora, ó, 5 vezes 1, 5, né? A parte de baixo da fração aqui, né, o denominador, ou seja, 9 dividido por 3 ficou 3, então 3 vezes 2 vai ficar aqui o 6, viu? Aí agora, na hora de resolver, basta eu eliminar esse parênteses, ó, vai ficar aqui menos o 9 décimos, né? Aí eu vou fazer o jogo de sinal ali, ó. Menos com menos vai ficar mais. E aqui vai ficar 5 sextos. Viu? Vai ficar 5 sextos. Aí agora basta eu fazer o MMC. Então agora nós vamos fazer o MMC, né? Para poder resolver eu tenho que fazer esse MMC, porque senão não vai dar para fazer o cálculo. Lembra que aqui eu vou somar ou subtrair, no caso aqui, né, que são sinais diferentes, as duas frações. Então, para mim fazer isso, eu tenho que trazer o 10 e o 6 para cá, ó, e fatorar eles aqui, ó. Viu? Então, ó, 10 e 6 dão por 2, né? Onde 10 por 2 vai dar 5, 6 por 2 vai dar 3. Aí 3 vai dar por 3, né? Vou repetir o 5, e 3 por 3 dá 1. E 5 dá por 5, que também dá 1, né? Lembra que eu peguei logo o 3, que a gente começa primeiro dos menores, né? Então aqui eu vou fazer, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então o meu MMC aqui vai ficar 30, né? Aí eu vou colocar aqui o menos, e vou colocar aqui um 30 para o 9, viu? Vou colocar aqui um 30 para o 9. Vou colocar aqui o mais, e vou colocar aqui um 30 para o 6, né? Um 30 para cada parte da fração ali, né? Para cada fração, viu? E um 30 para o 6. Então, fazendo isso, eu já posso resolver, né? Fazer o meu MMC. Como é o MMC, ó, quem está embaixo com quem está embaixo, a gente divide. Então, eu vou fazer 30 dividido para 10, vai dar 3. Aí, esse 3 eu multiplico com o número que está em cima, ou seja, quem está embaixo por quem está embaixo a gente divide, e o resultado da divisão a gente multiplica por quem está em cima. Então, 30 por 10 dá 3. 3 vezes 9, 27. O outro, 30 dividido para 6, né? A outra fração corresponde à segunda. Então, 30 dividido para 6 dá 5. Aí você vai fazer, né? 30 dividido para 6 dá 5. Aí 5 vezes 5, 25. E aí lembra aqui, ó. Você poderia ter, professor, mas 25 e 30 dá para dividir por 5. 30 e 27 dá para dividir por 3. Só que eu só posso fazer aquela simplificação ali, ó, se no meio tiver uma multiplicação. Aqui tem uma soma, então eu não posso fazer aquela simplificação agora no momento. Eu vou ter que resolver primeiro, né? Então, para resolver, como é que vai ficar? Sinais diferentes, a gente vai repetir o sinal do número maior. Quem é o maior? É o 27. Qual é o sinal do 27? É menos, viu? Então, nós vamos resolver repetir o sinal do 27, que é menos. E agora, nós vamos subtrair. 27 tirando 25 vai sobrar 2. E o denominador, né, depois de fazer o MMC, a gente não vai somar e nem subtrair, a gente só repete, né? O denominador a gente vai ficar só repetindo. Aí agora, quando chega nesse ponto, aí sim dá para simplificar, ó. Tanto aqui dá para dividir por 2, como aqui também dá para simplificar por 2, ó. Viu? Onde eu vou ter como resultado o menos. 2 dividido por 2 vai ficar 1. E embaixo, 30 dividido por 2 vai ficar 15, né? Então aí a gente vai ter menos 1/15 como resultado da nossa expressão, certo? Então vamos aí para a parte final, né? Lá a parte que chega no exercício.
Então, aqui para finalizar, para a gente chegar no exercício, diz assim, né? Quanto é a metade da metade, né? Ou seja, a gente tem quatro metades aqui, né? A metade, da metade, da metade, da metade, viu? Então, temos quatro metades aqui, ou seja, eu tenho um meio de um meio de um meio de um meio, né? Então, para saber quanto dá essa metade da metade da metade da metade, então é fácil, né? Foi o que eu falei lá no exemplo anterior, que isso aqui vai virar uma multiplicação e a gente, como eu estou calculando uma fração de outra fração, esse dia aqui vira uma multiplicação, né? Esse dia vai virar uma multiplicação. Então tá feito aqui embaixo, ó. Foi só repetido aqui os quatro, né? A metade da metade da metade foi repetido, trocando o dia, ó, pela multiplicação, né? Ou seja, os dias que tinha aqui no meio, ó, esse e esse, né? Viraram vezes, o sinalzinho de vezes, viu? Aí é fácil, não é simples. Lembra? O que está escrito lá na hora da explicação do assunto. Numerador multiplica por numerador. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar 1, né? E aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, né? Então, a metade da metade da metade da metade é igual a 1/6 dessa figura aqui. Então, é como se eu pegasse essa figura aqui, ó, né, essa figura toda, e dividisse ela em 16 partes iguais, né? E dessas 16 que eu vou dividir, eu só vou pegar aqui uma parte, ó, viu? Então, lembra, quando a gente vai fazer essa fração em cima de uma figura geométrica, essa parte de baixo aqui representa a quantidade, ou seja, o denominador aqui da figura representa a quantidade de partes que ela foi dividida, e esse numerador aqui representa a quantidade de partes que nós pegamos ou pintamos da figura, viu? Então isso quer dizer que para mim pegar metade da metade da metade da metade, eu vou pegar essa figura que está aqui como exemplo, dividir ela em 16 partes, e dessas 16 partes eu vou pintar, ou seja, eu vou pegar simplesmente uma parte dela, né? E vocês já sabem lá que pelo resultado da divisão, esse 1/2 é maior do que 1/16, né? Porque aqui eu só tenho 1 dividido em duas partes, e aqui eu tenho 1 dividido em 16 partes, viu? Aí vamos para a nossa atividade, viu? Que aí depois a gente, na nossa próxima videoaula, a gente faz a correção da atividade, viu? Então, até a próxima aula. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, né, dê um joinha, dê um gostei lá e se inscrevam, viu? Então, até a próxima aula.